Bom, vou começar a fazer uma análise do WDO aqui no dia 15 de abril de 2026. O dia fechou no dia 14, ele fechou acima de 50% do dia, tá? Apesar dele ter trabalhado num range bem curto, bem estreito, mas ele está acima, levemente acima dos 50% do dia anterior. Então, a tendência do dia a gente espera que seja de alta até esses 50%. Está girando ali em torno de 5.110,24, 50% do dia anterior. Então, acima desse preço, acima desse nível, o preço vai buscar máximas e abaixo ele vai buscar mínimas. Vamos ver como é que o dia abre. Candle 1 abre com um leve gap de alta, mas ele devolve o preço, fecha esse gap. Aliás, não consegue fechar, mas ele chega próximo de fechar esse gap, captura um pouco de liquidez que estava ali acima de uma regiãozinha, e a máxima do 92, 97, 99 do dia anterior. Tá? Pega um pouco dessa liquidez, fecha acima dos seus 50%, apesar de fechar um candle negativo, ele fecha acima dos seus 50%. Então, a obrigação ainda é de alta. A obrigação é do preço buscar máximas aqui. O candle 2, ele testa os 50% do candle 1 para baixo e continua um movimento de alta. Aliás, continua o movimento, não, né? Ele mantém aquela ideia da alta, porque ele está acima dos 50% do dia anterior, então ele mantém essa tendência primária. O candle 2 também rompe a máxima do candle 1 e rompe a máxima do dia anterior, capturando essa liquidez ali acima do candle 78, que foi a máxima do dia anterior, e deixa uma obrigação para o preço de continuar esse movimento de alta. A liquidez aqui acima já pode ser desconsiderada. A gente tem uma liquidez ali abaixo da mínima do candle 1. O candle 3 rompe a máxima do candle 2, fecha acima de seus 50% e mantém a obrigação do preço de continuar essa subida. O candle 4 ele dá alvo na máxima do candle 3, mas ele só testa o candle 3 e inicia uma correção. Nessa correção ele constrói uma Fibonacci, ele mostra para a gente um topo bem definido e uma mínima bem definida, uma máxima mínima bem definida. Então agora a gente tem liquidez na mínima do candle 1, primeiro candle do dia, e na máxima do candle 3 e 4. O candle 4 ele fecha negativo e dá a obrigação para o preço de continuar esse movimento de queda. Mas lembrando que isso daqui pode ser uma correção, aliás, até então é uma correção para ele continuar o movimento de alta. Ele deu alvo também no prior coach de fechamento, no prior coach máxima do dia anterior, tá? Que é uma região importante, mas ainda está acima de 50% tanto do dia anterior como do dia de hoje. O candle 5 deu alvo na mínima do candle 4, mas rejeitou o movimento de correção que ele tinha iniciado. Ele fechou um candle positivo, um candle de força positivo, e já deu alvo. Inclusive, ele renovou a máxima do candle 4, deixando uma nova máxima também no dia. Rejeitando esse movimento de correção, ele também produziu uma nova Fibonacci, aliás, uma nova mínima, né, para um micromovimento. Micromovimento que vai da máxima do dia até a mínima do 4 e do 5 ali, que foi a mínima desse micromovimento. Só que daí, esse micromovimento ele já deu alvo, inclusive já renovou essa máxima. Então, apesar de ter fechado acima de 50%, a gente não tem muito o que fazer nesse caso. A obrigação do preço é continuar o movimento de subida. Vamos ver o que o 6 vai fazer. O 6 ele renova a máxima do candle 5.
só que ele devolve o movimento. Devolvendo o movimento, ele deixa uma nova máxima também, tá? E agora a máxima do micromovimento vai aliás, a nova máxima do micromovimento vai estar na máxima do candle 6, que ficou ali 5.127,09. E o micromovimento, ele vai da mínima do 4 e 5, tá? 5.122 aproximadamente, até a máxima do mesmo candle 6, 5.127,09. Aqui ele faz um movimento de rejeição de topo. Nesse movimento de rejeição, o que caracteriza esse movimento de rejeição de topo? O candle, ele fecha um candle de força, né, negativo, abaixo dos seus 50% e abaixo dos 50% desse micro movimento que a gente mapeou, tá? Então, o micro movimento que a gente está falando é aquele da mínima do 4 até a máxima do 6. Tá? Então, ele ultrapassou para baixo esse 50% desse micro movimento, que era o 5.124,54. Então, assim, como ele rompeu isso, ele pode vir buscar a mínima desse micromovimento ou até os 50% do dia, tá? Por conta dessa rejeição de topo. Essa rejeição de topo fica um pouco mais forte por conta de um fechamento do dia anterior ao dia de ontem, lá do dia 13. O fechamento do candle 114 foi exatamente nessa região. Exatamente não, foi nessa região ali. Então, é um ponto importante para a gente ver uma confluência a mais, para dizer que esse movimento pode rejeitar pelo menos até os 50% do dia. Então, a obrigação do candle 7 é vir até a mínima do candle 6, ou pelo menos ali, aliás, até pelo menos a mínima do candle 6, prior coat de máxima, que a gente já tinha ultrapassado, e até chegar no 50% do dia, mantendo essa mesma configuração de alta do dia, tá? Vamos ver o que ele vai fazer. O candle 7 testa os 50% do micromovimento que ele tinha deixado e realmente faz aquilo que a gente tinha imaginado. Ele faz um candle de força muito forte, inclusive. Ele rompe a máxima do candle do dia anterior, rompe a mínima do candle 6, rompe a mínima do micromovimento, que é ali a mínima do 4 e do 5, onde tinha liquidez, rompe inclusive os 50% do dia. Então agora aqui a gente pode ter até uma reversão de tendência. Então o que o 7 fez? O 7 deixou uma obrigação para o preço de ir até a mínima do dia, tá? Pelo menos renovar a mínima do 7, tá bom? Ok, o 8 fez isso, ele renova a mínima do 7, chega próximo da região da mínima do dia, mas ele fecha um doji. A gente teve bastante agressão, tanto vendedora como compradora, porque tanto o pavio de cima como o pavio de baixo do candle 8, eles têm uma sombra muito grande, são pavios muito grandes, mas a obrigação do preço ainda é ir na mínima do dia, porque ele está ainda abaixo de 50% do diário. O candle 9 ainda está descendo ali, mas sem romper mínimas, tá? Então está descendo sem força, está descendo sem intenção de descer. Como o Paulo fala, ele está descendo culposo, tá? Mas a obrigação do preço ainda é ir ali na mínima, ele ainda tem essa obrigação, ele ainda está com o pullback formado, ainda não falhou esse pullback. Ok, o candle 10 vai lá e dá alvo na mínima do dia. Ele não chega a renovar essa mínima, mas ele já chegou num ponto importante que a gente tinha mapeado, que é essa mínima do dia. Essa é uma região compradora, né? A gente compra barato e vende caro. A mínima do dia é o nosso preço mais barato até então no dia. A gente tem os 50% do dia anterior ainda, que está abaixo dessa região, que tem liquidez lá também, o preço pode ir lá buscar, mas a gente tem que tomar cuidado aqui, porque o candle 8 não rompeu a mínima do candle 7, o candle 9 não rompe a mínima do candle 8, o candle 10 conseguiu romper, mas
foi sem testar, ele não testou, então deixa a gente um pouco preocupado com esse movimento. O que ele vai fazer daí? A obrigação do preço é continuar o movimento de queda, mas lembrando que ele está numa forte região compradora. O candle 11 ele consegue renovar a mínima do dia, captura um pouco dessa liquidez ali embaixo, né? Ele testa, o pavio é bem grande para baixo, só que mostrou mais uma vez que é uma região forte. Então ele tem um pavio muito grande ali nessa região, devolve inclusive o movimento para cima, né? Faz um candle de força positivo, tá? E deixa uma nova mínima. Agora o novo 50% está em 5.120,22 aproximadamente, que é o 50% do dia. Não temos nova micro Fibonacci, porque o 50% do dia é o 50% desse movimento que foi feito, desse último movimento foi feito aqui. Então a gente tem um candle 11 fechando próximo da região do 50% do dia, dando obrigação para o preço de continuar esse movimento de correção, mas ele já deu alvo no 50%. Vamos ver o que ele vai fazer. O candle 12 sobe sem romper máximas, tá? Sem romper a máxima do candle 11. Fecha acima do seu 50%, mas, como eu disse, não rompeu máximas e nem chegou na região do 50% do dia. Ele tem a obrigação de continuar a subida, mas ele ainda não está muito limpo, o movimento não está muito limpo. O candle 13 ele nega essa movimentação. Quando ele nega essa movimentação, fecha um candle negativo, tá? Lembrando que o candle 12 é um candle de manipulação, então é um candle que a gente não confia muito nele. O candle 13 veio, devolveu o movimento aqui, não rompeu a mínima do 12, mas ele rompe, ele deixa um novo micromovimento. Micromovimento esse que vai da mínima do candle 11, que foi a mínima do dia, até a máxima do candle 11 também, que é justamente onde esse micromovimento está contido, tá? Assim, nós temos uma nova zona de liquidez. Vamos mapear direitinho aqui. Então, o que o candle 11 fez? O candle 11 negou o movimento da mínima do dia, foi até a região do 50% do dia, não rompeu máxima do candle 10, o candle 12 ensaiou ali uma subida ainda, mas o candle 13 negou essa subida. Quando ele nega, ele deixa um novo micromovimento, que vai da máxima do 11, que ficou em 5.119,94 mais ou menos, até a mínima do 11, que ficou em 5.113,34, tá? O candle 13 rompe para baixo 50% desse micromovimento. Então, ele está abaixo de 50% do dia, abaixo de 50% do micromovimento. Esse 50% está ali em torno de 5.116,64. Então, ele deixa uma obrigação para o preço de continuar esse movimento de queda. Então, ele confirma um pullback para a mínima. Tá? Então, a obrigação do preço agora é não só renovar a mínima do 13, mas também renovar a mínima do dia, pelo menos. O 14, ele cumpre com essa obrigação e rompe a mínima do dia, consumindo toda a liquidez que estava ali abaixo desse candle 11, tá? E continua a obrigação. Como ele rompeu, agora a obrigação é continuar o movimento de queda. Nós temos aí um prior coach de fechamento do dia anterior, tá? Ali bem nos 5.111,75, que conflui com um gatilho do 69,